Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Recentemente, aceitei um emprego como novo xerife em uma pequena cidade chamada Hollows-End, tornando-me o único policial em um raio de 160 quilômetros. Acontece que essa decisão pode ter sido um grande erro. Normalmente, um trabalho como este em uma pequena cidade com alguns milhares de residentes significaria uma existência muito chata e mundana. Trabalhei em algumas cidades pequenas diferentes ao longo dos anos e esperava que fosse mais ou menos o mesmo. A princípio, parecia que mundano era exatamente o que eu veria. Além de algumas multas por excesso de velocidade, não tive nenhum problema real. Havia Randy, o bêbado da cidade, que muitas vezes dormia na única cela da delegacia. Eu o pegava todas as noites por começar brigas ou perturbar a paz, vandalizar negócios ou gritar assassinato sangrento enquanto caminhava pelas ruas. Ele normalmente ficava sozinho naquela cela, que costumava chamar de apartamento, embora houvesse espaço para 10 ou mais na jaula grande. De vez em quando ele acabava compartilhando com alguém que teve a infelicidade de cruzar seu caminho e não teve o bom senso de evitá-lo. A cidade tinha seus problemas típicos com adolescentes furtos em lojas e as estranhas disputas entre vizinhos e cônjuges. Mas, na maior parte do tempo, era pacífico e silencioso, e a cela permanecia vazia, exceto por Randy. Parecia que a maioria das pessoas em Hollows-End resolvia suas diferenças em particular, sem recorrer ao 911. Mas percebi algo desde que comecei como novo xerife em Hollows-End. Apesar das semelhanças com outros lugares que já estive, esta cidade não é como as outras cidades. Há algo muito estranho neste lugar, e não consigo identificar o que é. Os residentes foram acolhedores e amigáveis, não me interpretem mal, mas às vezes me sinto como um estranho absoluto. Como se houvesse algum segredo do qual não estou a par. Durante as reuniões da prefeitura, por exemplo, faço sugestões ou faço perguntas e todos ficam quietos, como se estivessem envolvidos em algum grande mistério que eu desconheço. As pessoas sussurram e lançam olhares em minha direção, então ficam quietas quando olho para elas. Eu sei, isso deve soar paranoico para um estranho. Mas é assim que me sinto aqui, um estranho. De qualquer forma, pensei que obter as perspectivas de outras pessoas poderia ajudar. Talvez você possa ver o que estou perdendo aqui. E talvez você possa me ajudar a descobrir o que realmente está acontecendo neste lugar. Hoje começou como qualquer dia comum. Eu estava sentado à minha mesa no pátio da delegacia, fazendo palavras cruzadas e ouvindo o jogo de beisebol no rádio, esperando alguma ação. Como eu disse, não acontece muita coisa em Hollows-End, mas minha experiência me disse que algumas pessoas estariam fazendo confusão em um dia quente como este. Com certeza haveria algumas ligações bêbadas e desordenadas e talvez até uma DUI ou duas. Randy, o bêbado da cidade, estava trancado em sua cela como sempre, roncando. Eu o peguei nas primeiras horas da manhã e ele gritou comigo por um tempo antes de desmaiar. Já se passaram mais de 8 horas e eu planejava acordá-lo logo para expulsá-lo, recomeçando nossa rotina diária, quando o telefone vermelho tocou. Havia um despachante que fazia as ligações para este telefone, se não atendesse depois de 3 ou 4 toques, passava para o meu celular. Eu peguei bem a tempo antes de mudar. Olá? Eu disse no receptor. Este é o xerife. Qual é a sua emergência?
Você vai atirar naquele maldito galo já. Randy gritou de seu celular, tão alto que não conseguiu ouvir a pessoa do outro lado da linha. Após essa explosão, ele prontamente começou a roncar novamente. Desculpe, você pode repetir isso? Perguntei. Oi, disse uma voz tímida do outro lado. É a polícia? Sim, este é o xerife Parsons. Qual é a sua emergência? A mulher parecia confusa, como se ainda não tivesse percebido para quem estava ligando ou por quê. Oi, sim. Desculpe, talvez eu não devesse ter ligado. Ela estava prestes a desligar e eu implorei para ela parar. Ei, eu disse. Se for uma emergência, então você discou o número certo. O que está acontecendo? A mulher hesitou e parecia incerta, mas tentei convencê-la a confiar em mim. Escute, posso parecer aborrecido, mas é só porque você me interrompeu no meio das minhas palavras cruzadas. E Randy está realmente me dando nos nervos. Mas na verdade estou muito ansioso para sair da estação. E fale se quiser explicar pessoalmente. Seja o que for, talvez eu possa ajudar. Claro, ela disse finalmente. Vou te dar meu endereço. Desliguei o telefone e imediatamente enchi um balde próximo com água fria da pia do banheiro. Levaria apenas 1 minuto, e o que quer que a mulher estivesse falando não parecia tão urgente. Eu realmente não queria deixar Randy sozinho na delegacia. Ele era bom em abrir fechaduras e quem sabe que tipo de inferno ele criaria se deixado sozinho no bullpen. Ele saiu daquela cela mais de uma vez, e eu não tinha ideia de como ele conseguiu. Desta forma foi apenas mais fácil. Hora de acordar, Randy, eu disse, abrindo a porta da cela, balde de água gelada na mão. O que você estava dizendo sobre um galo? Porque eu realmente preciso substituir o meu. Mais 10 minutos, ele gritou com raiva. Então ele abriu um olho e viu o familiar balde de água na minha mão e se levantou. Sabe, pensando bem, estou bem. Eu aprendi minha lição. Posso ir agora? Vários minutos depois, parei na frente da casa. Uma mulher jovem, bonita e de cabelos castanhos estava parada na porta da frente, segurando-a aberta. Ela levantou a mão e acenou para mim timidamente. Subi a entrada da garagem e parei na varanda da frente, apresentando-me a ela da maneira mais gentil que pude. Então, você é o xerife. Você também é novo em Hollows End? Sim, estou aqui há apenas algumas semanas. As pessoas têm sido muito acolhedoras. Quando você se mudou? No verão passado, ela respondeu. Seus lábios tremiam e havia lágrimas em seus olhos quando ela tentou falar, mas suas palavras ficaram presas em sua garganta. O que há de errado? Você está bem? É meu marido, disse ela. Ele não voltou do trabalho ontem à noite e não está atendendo o telefone. Não é típico dele ficar fora por tanto tempo sem ligar. Não entendo o que aconteceu com ele. Não sei se talvez eles tenham feito algo com ele. Devagar eu disse, puxando meu bloco de notas. Existe alguém por aí que quer seu marido por algum motivo? Ela balançou a cabeça, segurando-se e olhando para além de mim com olhos nervosos. Seus vizinhos estavam chegando em casa, saindo do carro com um monte de mantimentos nos braços. Ei, Christine, o homem a chamou. Tudo certo? Ótimo, ela chamou de volta,
com um sorriso falso estampado em seu rosto. O que está acontecendo? Eu perguntei, confusa. Você acha que eles podem saber de alguma coisa? Não. Talvez. Não sei. Ouça, o único na cidade em quem confiamos era o velho xerife, e ele é. Bem, você sabe. E agora não sei em quem acreditar. Quando nos mudamos para cá, não tínhamos ideia de como era. Eu balancei minha cabeça lentamente, tentando entender essa mulher. Você vai ver. Todo mundo que mora aqui descobre logo. Para nós, era o jardim. Pensávamos que sabíamos melhor, mas descobrimos rápido o suficiente que você tem que seguir as regras nesta cidade. E uma das regras é, não fale com estranhos. Sinto muito, mas acho que ainda é o que você é. Um estranho. Eu abri minha boca para dizer algo, mas ela já estava recuando para dentro. Quem é o velho xerife? A porta estava quase totalmente fechada, mas então ela parou e abriu novamente. Apenas largo o suficiente para ela dizer um nome. E era o último nome do mundo que eu esperava. Claro que a única vez que eu realmente precisei encontrar Randy, ele se foi. O homem estava constantemente criando confusão, e os moradores de Oulozende sempre me ligavam para reclamar dele. Mas agora que eu precisava falar com ele, todo mundo estava em silêncio. Mais uma prova da conspiração, disse uma voz paranoica em minha mente, mas eu a silenciei interiormente. Dirigi pela cidade em minha velha viatura surrada, tentando localizar Randy em um de seus lugares habituais. Ele não estava dormindo na vala em frente à loja de bebidas. Ele não estava na floresta, no forte que construíra com galhos de árvores caídos. Ele não estava no banheiro do posto de gasolina. E quando fui ao parquinho e olhei para as barras de trepa-trepa, também não havia sinal dele. Era como se ele tivesse desaparecido completamente da face da terra. Eu estava prestes a desistir de procurar por enquanto, quando finalmente o localizei, caminhando ao longo do acostamento da estrada à frente. O homem tinha cabelos compridos e desgrenhados até os ombros, uma barba não aparada que estava marrom de sujeira e usava uma jaqueta de espanador, carregando uma mochila com ele o tempo todo. Seus frios olhos azuis sempre me pareceram inteligentes, e desde que o conheci pensei que ele era mais esperto do que aparentava. Mesmo que ele também fosse completamente e totalmente insano. Parei o carro e desci, mas ele continuou passando direto, me ignorando. Randy, eu chamei atrás dele. Ei, amigo. Preciso falar com você sobre uma coisa. Ele fingiu que não me ouviu, continuando a marchar para frente. Ei, cara, me desculpe pelo balde. Não posso deixar você sozinho naquela cela. Você sai toda vez. E é muito difícil acordá-lo sem ele. Ele não disse uma palavra. Então eu continuei falando. Você tem todo o direito de estar chateado. Talvez eu devesse considerar trocar as fechaduras. Algo me diz que o velho xerife ainda pode ter uma cópia da chave daquela cela de prisão. Isso finalmente o atingiu. Randy parou de andar no meio do caminho e se virou para mim, um pequeno sorriso brincando no canto da boca. Eu não tenho ideia do que você está se referindo. Eu estalei minha língua, dando a ele minha melhor tentativa de um olhar decepcionado e paternal. Acho que vou ter que prendê-lo novamente e revistar sua bolsa até encontrar essas chaves. Talvez eu verifique alguns outros lugares também, se não estiverem lá. Prender-me por quê? Ele gritou indignado.
por ser um pé no saco. Eu respondi de volta. Realmente eu só precisava falar com ele. Eu não tinha intenção de prendê-lo. Ouvi um barulho por cima do ombro e me virei para olhar, mas não havia nada lá, exceto meu carro de polícia e o espelho retrovisor um pouco atrás, mostrando um reflexo de nós. Quando olhei para Randy novamente, ele estava pálido como um lençol e parecia ter visto um fantasma. Ele esticou os pulsos, me pedindo para algemá-lo. Apenas faça. Prefiro estar lá de qualquer maneira. Especialmente à noite. Não é seguro aqui fora, cara. Randy sempre disse esse tipo de coisa, mas agora eu estava começando a levá-lo um pouco mais a sério por algum motivo. Coloquei as algemas nele, mas só para manter as aparências. Algumas pessoas observavam das vitrines de lojas e casas próximas. Sempre havia pessoas assistindo em Hollow's End. Sempre aquela sensação de olhos na nuca. Você não está preso, eu disse baixinho. Eu preciso falar com você. Levei-nos de volta à delegacia e tentei interrogar Randy no caminho, mas ele adormeceu imediatamente e começou a roncar no momento em que o carro começou a andar. Eu tinha esquecido que essa era uma de suas peculiaridades. Randy era um narcolético cujos ataques espontâneos de sono eram frequentemente provocados ao dirigir. Ele era como um bebê, acalmado pelo movimento e embalado para dormir. Quando voltamos para a estação, olhei no espelho e notei que ele havia sumido. Sentindo-me ainda mais confuso do que de costume, abri o banco de trás para olhar o lugar onde ele estava sentado. Randy havia desaparecido, deixando as algemas para trás. Claro que não havia como sair da viatura policial sem que as portas fossem abertas pelo lado de fora. Mas isso não impediu Randy. Nada poderia parar Randy. E o filho da puta ainda tinha a chave reserva da cela. E quem sabe o que mais ele roubou da estação depois de se demitir ou ser demitido ou o que diabos aconteceu. Irritado, voltei para o banco do motorista e decidi sair para uma patrulha para clarear a cabeça. Dirigir sempre me ajudou a pensar. Consegui encontrar uma foto do homem desaparecido da Nitosuyu Avenue, puxando sua carteira de motorista através do sistema de computador de bordo do carro patrulha. Era a única peça moderna de tecnologia no veículo antigo e funcionava razoavelmente bem. Apesar de procurar por várias horas por toda a cidade, não vi o homem em lugar nenhum. Por meio de algum trabalho de detetive, porém, consegui descobrir o nome de seu empregador. Ele havia começado recentemente a trabalhar para a J&M Delivery Co., uma empresa local de entrega de comida e bebida para viagem em Hollow's End. Resolvi ir falar com os proprietários após uma rápida parada na delegacia. Entrei e não fiquei surpreso ao descobrir que Randy já estava em sua cela com a porta trancada, inexplicavelmente bebendo uma xícara de café fumegante de uma caneca que eu nunca tinha visto antes, que dizia #um xerife na frente dela. Sentado à minha mesa, tentei pensar em como abordar essa situação. Eu precisava da ajuda deste homem. Mas ele era claramente insano e também possuía algum tipo de proeza mágica no nível de Houdini. Seu alcoolismo era outra preocupação. Ele estava tipicamente bêbado a essa hora do dia. Comece a falar, xerife, disse-lhe de repente. É quase meio-dia e eu não dei uma espiada o dia todo. Se você não quer que eu comece a reclamar e delirar, é melhor ir direto ao ponto. Deixei isso afundar por alguns momentos, ignorei o desejo de verificar meu relógio de pulso, então fiz a ele uma pergunta que nunca tinha feito antes. Por que você bebe, Randy?
O que exatamente há dentro de você que precisa se afogar em bebida todos os dias? E o que acontece se você não beber? Você já viu, xerife? Ele murmurou de volta para mim. Você já viu as janelas quebradas na Main Street? Se eu não beber, esses malditos rostos aparecem no vidro toda vez. Eles estão esperando para mim. Se eu esquecer de abafar suas vozes, vou ouvi-los gritando. E você não quer ouvir os gritos de monstros, xerife. Acredite em mim, não há nada no mundo selvagem mais aterrorizante do que os gritos de seus pesadelos. Apenas reze para que você nunca os ouça. Mas eu acho que você vai. Não, esqueça isso. Eu sei que você vai. E então você vai se juntar a mim nesta cela, bebendo junto comigo. E eles vão ter um novo xerife na cidade. Toda semana um novo xerife. Ele estava divagando e eu tentei interrompê-lo, mas ele se foi agora. Não havia maneira de chegar até ele, exceto fazendo o impensável. Mas, felizmente, fiquei muito bom em fazer coisas impensáveis. Fui até minha mesa e peguei minha fiel garrafa de uísque, e me odiei enquanto servia a ele um copo alto da coisa. Uma vez que Randy estava bom e bêbado, ele começou a derramar o feijão. E que história foi essa? Completamente inacreditável, claro. Os delírios bêbados de um lunático. Mesmo assim, a história me aterrorizou. Então é por isso que você bebe? É por isso que você quebra as janelas das pessoas e sai gritando no meio da noite, dizendo que as coisas estão perseguindo você? Ele assentiu. Você realmente espera que eu acredite nisso? Ele assentiu novamente. Mas se você ficar bêbado, você não os vê? Ele continuou acenando com a cabeça enquanto eu saía do bullpen para ir ao banheiro. Você é um idiota, eu disse ao sair. Você vai ver, ele disse de volta para mim. Provavelmente a qualquer minuto. Fui ao banheiro e fiz minhas necessidades, depois comecei a lavar as mãos na pia, esfregando-os com sabão e água quente até doerem. Parado ali no banheiro silencioso, sozinho, de repente senti mais medo do que nunca em minha vida. Com minha visão periférica, vi uma forma escura na superfície espelhada do vidro à minha frente. Estava muito perto para ser meu reflexo, muito sinistro e escuro. Ele estava se movendo por conta própria e não combinava comigo. Eu não queria olhar para cima. Mas eu me vi fazendo isso de qualquer maneira. Com o coração martelando, olhei no vidro e vi um rosto que não era o meu. Havia mais alguém olhando para mim do vidro. Seu rosto estava a centímetros de distância, parecendo pronto para pular em mim. Era uma mulher. Sua pele parecia ter sido envenenada. Seus olhos tinham anéis escuros ao redor deles e suas veias se destacavam proeminentemente, na cor preta como tinta. Sua carne era porcelana suada, seu olhar vago, como se ela não tivesse me notado a princípio. Mas então seus olhos encontraram os meus e foi como se um véu tivesse sido levantado entre nós, e ela me olhou, seu sorriso podre crescendo cada vez mais. Dentes pretos foram revelados, e entre eles onde deveriam estar suas gengivas havia 1 milhão de aranhas, rastejando para fora, buscando a luz, tentando sair. Tentando me atingir. Deslizando e rastejando por sua pele, descendo por seus braços e traçando um caminho em minha direção. Mais aracnídeos começaram a sair de seu cabelo e de seus olhos enquanto ela segurava o riso, erguendo as mãos para preencher a lacuna entre os mundos.
Estendendo a mão para tocar o vidro, ele brilhou e se transformou em água por um segundo, antes de voltar a ser vidro novamente. Sem perder mais tempo, dei um soco no espelho com um punho, quebrando o vidro, grato por minha mão não ter atravessado e entrado naquele outro mundo. A dor era aguda, o sangue pingando imediatamente da ferida e escorrendo pelo meu braço, encharcando-o e manchando meu uniforme de vermelho. Cacos de vidro quebrado podiam ser vistos incrustados entre os nós dos meus dedos, espalhados pela minha pele e cravados profundamente na carne em alguns lugares. Pedaços de vidro quebrado pendurados suspensos na minha frente, alguns ainda presos à madeira onde antes estavam presos. Pedaços caíram na pia, ressoando contra a porcelana, e eu tentei não olhar para aqueles reflexos quebrados e sangrentos por muito tempo. Eu não senti nenhuma dor, no entanto. Meu batimento cardíaco ainda era um tambor de pura adrenalina, me entorpecendo completamente da agonia que eu não sentiria até mais tarde. A única sensação que passou por mim naquele momento foi de puro medo. Terror quando comecei a considerar quantas janelas, quantos espelhos e quantos pedaços de vidro eu passava todos os dias. E se cada um deles de repente contivesse um monstro, pronto para saltar sobre mim no momento em que eu cometesse o erro de olhar para ele? Saí cambaleando do banheiro e Randy viu minha mão ensanguentada imediatamente. Ele se levantou e se aproximou de mim na jaula para poder me examinar melhor. Você os viu, não foi? Ele perguntou. Eu disse que aqueles filhos da puta eram reais. Ah, e eu esqueci de mencionar que essa maldição é contagiosa, então ela se espalha para qualquer pessoa com quem você passa muito tempo. Agora, traga sua bunda aqui e tome uma bebida comigo. Eu prometo que vai ajudar. Veja, eu sabia que seríamos amigos. Nada diz martírio como uma garrafa de uísque de $5. Eu estava muito atordoado para responder. Tudo o que pude pensar em fazer foi seguir a recomendação do Dr. Randy: tome alguns goles e tente abafar os demônios. Ele conhecia este mundo melhor do que eu, afinal. Por mais que eu pensasse que tinha tudo planejado, descobri que não sabia nada sobre o mundo e não sabia nada sobre Hollow's End. Pegando outro copo da mesa, limpei as teias de aranha e as aranhas mortas, tentando não pensar no espelho, e me servi de um copo de uísque barato e outro, menor, para Randy. Tudo bem, eu disse, sentando-me em frente a ele na jaula. Eu estava errado. Completamente errado. Sobre tudo. Agora, você pode me dizer o que diabos está acontecendo nesta cidade? Randy sorriu e começou a falar. Você não pode falar com estranhos sobre o que acontece em Hollow's End, mas eu não sou mais um estranho. Ame ou odeie, agora faço parte deste lugar. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.